Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esses pendentes rústicos aqui, lindos e maravilhosos, pra deixar a casa bem bonita e aconchegante com essa luz. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Então, eu ainda estava aqui na fazenda quando eu resolvi fazer esses pendentes. Eu trouxe todos os materiais pra cá, pra eu poder estar iniciando esse trabalho, né, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês o tanto que é fácil fazer usando tela. Sabe aquelas telas que a gente compra pra poder fazer viveiro pra pintinho? Então, foi dessa que eu comprei da outra vez e sobrou um pedaço aqui que eu antes estava usando no galinheiro. Aí eu peguei pra mim poder usar. Aí eu comprei esse sisal aqui também, ó, tá vendo? Comprei 5 rolinhos de sisal, comprei arame e comprei também lâmpadas, os bocais, essas coisas. E essa tela aqui que eu vou estar reaproveitando. Vocês estão vendo que ela já tá usada, né? Pois é, porque eu peguei lá do galinheiro. O Wilson cortou esse balde aqui pra mim também, que dá certinho pra fazer uma cúpula de abajur e tudo mais. Mas eu tô pensando em fazer com a tela mesmo, então não vou utilizar a cúpula. Eu vou levar ela pra casa e qualquer coisa eu utilizo ela lá em casa pra poder estar fazendo a cúpula do abajur. Vamos ver, né, gente? E aí, eu vou estar fazendo algumas coisinhas aqui. Esse negócio aqui, gente, era um quadro que eu tinha feito há anos e anos atrás e ele acabou voltando pra mim. Porque a pessoa que eu vendi esse quadro, minha gente, acabou estragando ele, sabe assim, na mudança e tudo mais, um bocado de coiseira, né? Acabou arrancando a tela dele aí todinho, a armação, né? E escreveram um número de telefone no quadro e tudo mais. Então, assim, pediu pra mim arrumar de novo, né, minha gente? Aí eu não sei quando é que eu vou ter tempo de mexer com isso, mas só que é um quadro que eu fiz, né? De vários outros quadros que eu já tinha feito e vendido. Esse daqui voltou pra mim pra eu poder estar restaurando ele. Eu amo mexer com artesanato, sabe? Inclusive pintar também é uma das coisas que eu mais gostava de fazer na minha vida. Mas foi passando o tempo, eu fui parando de mexer, né? Não pintei mais, não comprei mais telas pra poder pintar, nem tinta, nem nada mais, né, minha gente? Mas é uma das coisas que eu mais amo fazer, é pintar, é mexer com artesanato, essas coisas assim, né? E a gente vai abandonando, né, essas coisas que a gente gosta. Então, gente, eu sou simplesmente apaixonada por artesanato. E essa tela aqui, vocês encontram ela em casa de ferragem, essas coisas assim, onde vende aqueles ferros. Então, eu comprei da outra vez pra poder estar fazendo o viveiro dos pintinhos, né? E aí, sobrou esse pedaço, antes estava usando no galinheiro. Eu falei assim, eu poderia pegar esse pedaço de tela, né? Aí depois você arruma outro pra eu poder estar fazendo aqui os meus pendentes. Eu queria fazer uma coisa que não desse muito trabalho, porque como vocês sabem, pra poder fazer uma coisa dessas aqui, uma luminária, essas coisas assim, esses pendentes rústicos, a gente tem que fazer a armação e tudo mais com arame, aí demora e tudo. Então, eu queria uma coisa bem mais fácil, aí eu resolvi usar essa tela mesmo aqui, né? Eu não medi o tamanho, né, gente, porque eu não tinha trena, nem régua, nem nada aqui, porque eu cortei na fazenda ainda o tamanho da negócio do pendente que eu queria ainda, né, a armação que eu queria o tamanho aqui. E aí, menina, eu cortei assim um tamanho bem aleatório, entendeu? Aí depois, pra poder deixar os dois do mesmo tamanho, é só medir o tamanho de uma tela na outra e cortar direitinho o mesmo tamanho para elas ficarem iguaizinhas, né? E ficar bem bonitinho assim na hora de que for pendurar, né? Então, você corta assim do tamanho que seu coração mandar, o tamanho que você coisar aí, né? Porque com certeza, se você for comprar, você vai comprar um tamanho bom de tela, porque ela não é muito cara, né? E eu tinha assim esse pedaço aqui, menina, que deu certinho para fazer 2 pendentes, ainda sobrou um pedaço que dava para fazer o abajur. Mas, né, eu não tinha certeza se o sisal iria dar, porque eu comprei 5 rolinhos desse daí. Então, aqui é simplesmente cortar a tela no tamanho desejado e emendar ela assim, formando um círculo, né? Aí, pega o alicate, corta direitinho ali, né, os ferrinhos, aí depois emenda uma na outra assim e vai dobrando o arame assim com o alicate para poder deixar bem firme, né? E formar um círculo assim para fazer o nosso pendente maravilhoso. Então, é muito fácil de fazer, é muito simples, minha gente, entendeu? A tela já é praticamente uma armação prontíssima. E aí o sisal fica super firme nessa armação aqui de tela. Não precisa ficar assim fazendo muitas coisas para poder o sisal ficar firme e tudo mais. Então, eu não fiz de arame assim, fazendo a minha própria armação de pendente e tudo, né? Com arame, as outras coisas e tal. Porque, gente, eu tinha certeza que ia demorar muito mais. E também ia ficar molenga, né? Se eu ficasse puxando o sisal, e eu quero esticar bem para ele ficar bem firmão mesmo. Então, eu resolvi usar essa tela galvanizada aqui. E deu super certo, menina. E ficou muito lindo. Vocês vão ver no final. A luz aqui no momento que eu comecei a fazer, né? Esse pendente aqui não tava muito boa, não tava muito legal. Então, vão ignorando aí essa luz, né? Que não tava assim. Vai me perdoando, tá? Porque não tava muito legal assim a luz aqui, que já é um finzinho de tarde, né? Depois de eu fazer todas as minhas coisas, meus afazeres, é que eu resolvi fazer o pendente, né? Porque essas coisas assim, gente, a gente tem que fazer no tempo vago que a gente tem, né? Uma horinha vaga, um tempo livre. Porque se a gente for fazer na hora que a gente estiver fazendo os nossos afazeres e tudo, menina, você se perde nisso aqui, porque é muito gostoso de estar fazendo essas coisas, né? Mexendo com artesanato, essas coisas assim. Menino, o tempo passa que você nem vê. Então, aproveitando que já era um finzinho de tarde, eu resolvi fazer logo a armação aqui. E aí, eu uni, né, assim, as duas partes da tela, formando um círculo. E aqui não tem segredo, né, mulher? É simplesmente pegar o alicate
e dobrando as pontas, assim, da tela, uma na outra, né? E deixar de uma maneira que não vai te machucar depois e tudo mais. Dobrando os arames assim, né? Bem certinho. E vai organizando, assim, entendeu? Até ficar bem certinho, bem retinho mesmo, pra depois já vir enrolando o sisal. Então, como eu falei pra vocês, é uma coisa muito simples de se fazer. Qualquer pessoa consegue, né? Tem que ter um pouquinho de paciência e tudo, né? Pra poder enrolar o sisal e tudo mais. Mas esse primeiro aqui que eu fiz, eu demorei mais. Só que o segundo, menino, eu já tinha uma prática tão maravilhosa que eu fiz bem rapidinho o outro. Então, é assim que fica, ó, tá vendo? Vai enrolando direitinho assim e dobrando o arame ali, pra poder ficar bem firme também, não correr o risco de ficar soltando, né? E depois, gente, eu vou testar outras maneiras também de fazer, que dá pra fazer com balão, com bola, né? Que é com cola também, usando sisal, fazendo pendentes assim circulares, né? Tipo globo, sabe? Que fica super lindo também. Vou testar outras maneiras também de estar fazendo essas coisas, porque, gente, eu tô apaixonada por esses negócios assim de sisal, sabe? Assim, esses negócios mais rústicos. Eu acho tão bonito, sabe? Ao mesmo tempo delicado. Coisa mais linda desse mundo. Então, menina, depois de ter feito o círculo aqui, tá vendo? A nossa base aramada aqui com a tela, né? E essa tela, gente, vocês procuram lá assim, a tela galvanizada para pintinhos. Aí vocês vão ver que o pessoal lá vai ter dessa tela aqui. E ela não é cara, como eu falei pra vocês, ela é super baratinha, né? E dependendo da metragem que você for comprar. Então, sai super em conta. E aí eu acho que sai mais em conta do que comprar o próprio pendente pra estar fazendo. Não sei se ficou mais em conta, não sei se não ficou, mas eu acho que sim, né, gente? Mas também é uma coisa assim, que é super legal, que você vai gastar um pouquinho, né, pra poder fazer essas coisas aí. Aqui eu não gastei com a tela, porque eu já tinha aqui, né, minha gente? Comprei somente o sisal, porque cada rolinho era, se não me engano, 12 e pouquinho cada rolinho desse daí. Os bocais também, né, que eu comprei 3, que minha intenção era fazer 3 pendentes desse, né? Então, assim, não gastei muita coisa não, minha gente. Aí eu vim aqui enrolando o sisal, primeiramente amarra ali, ó, no primeiro arame de cima do negócio, entendeu? Da base, amarra ali em cima. E aí precisa fazer só um nozinho mesmo, entendeu? Faz só um nó. E a ponta você coloca pro outro lado ali, porque na hora que você for enrolando o sisal, ela vai se prendendo automaticamente. Eu fui pensar nisso depois, né, mulher? Depois que eu já tinha feito um bocado de trem, de vezes aqui esse negócio. Então, assim, eu fui fazendo uma trama aqui primeiramente, que é só ir pegando o sisal e ir passando assim, ó, entendeu? Na tela. Aí eu quis fazer ele trançado, primeiramente assim, ó, pegando e passando assim desse jeito. Eu enrolava num buraquinho desse aí no araminho, aí já descia, passava no outro, enrolava de novo. Fui fazendo como se fosse uma corrente, sabe assim? Com o sisal, passando no aramezinho, passando no outro, passando em um, passando no outro. Aí depois eu me arrependi dessa trama que eu tava fazendo aqui e resolvi mudar. Falei assim, eu acho que vai ser melhor eu fazer, né? Ele todinho assim, entendeu? Assim, você pega o sisal, aí passa na parte de cima ali, desce ele todinho lá embaixo, aí depois dá 2 voltas embaixo, sobe de novo, dá 2 voltas em cima, e aí desce, dá 2 voltas embaixo, sobe, dá 2 voltas em cima e vai descendo, entendeu? Eu resolvi fazer assim. Deixei o trançado que eu já tinha feito ali, daquele lado, porque, sei lá, fiquei com preguiça de desmontar tudo de novo pra poder começar essa outra trama desse outro jeito aqui, que é bem mais fácil, né? Que é simplesmente pegar o sisal, aí eu pego e dou 2 voltas aqui, ó, tá vendo? Embaixo, dou 2 voltas, e aí eu subo e dou 2 voltas em cima, desço de novo. Então, desse jeito aqui é bem mais fácil de fazer, minha gente, entendeu? Ó, eu dou 2 voltas ali. E eu demorei mais, gente, nesse negócio aqui, nesse pendente, nesse primeiro que eu fiz, porque eu tava tentando deixar ele bem fechado mesmo, sabe? Bem fechadão mesmo. E aí, o segundo que eu fiz, eu deixei ele mais vazado. E eu achei que ficou muito mais bonito, sabe? Assim, do que deixar ele assim, super fechadão. Só que na minha mente, ele tinha que ficar fechadão, entendeu? E aí, eu peguei e fui fazendo desse jeito assim, tentando deixar as cordinhas do sisal, assim, bem mais próximas umas da outra. Que não ficasse vaga nenhuma. Mas eu percebi que ele vazado fica muito mais bonito, sabe? Assim, do que ele assim desse jeito, né? Só que eu fui pensar depois. Então, menina, é super facinho, tá vendo? Você pega aqui, ó, enrola 2 vezes embaixo, passa o sisal 2 vezes em cima, desce, aí passa novamente 2 vezes lá embaixo e sobe e vai enrolando, entendeu? Eu enrolei só 2 vezes mesmo. Fui enrolando 2 vezes em cada negócio, tá vendo? Embaixo, em cima. É isso, gente. Aí vai ficando assim, super legal, sabe? Parecendo uma costura na parte de cima. É muito interessante esse negócio. Aí as crianças aqui agora vêm com negócio de joguinho, querendo que eu jogo junto com elas esse trem aqui. Aí eu tenho que estar jogando, jogando o trem aqui
como é que é o nome? É impostor, minha gente. Aí escreve o nome num papelzinho. E aí uma pessoa tira o papelzinho e ela é impostor e as outras não. Aí tem que falar uma palavra e tal, tal, tal. A pessoa tem que adivinhar quem é o impostor. Gente, tem que ter paciência, viu? Vou falar pra vocês, nessa vida. Aí eu já tava fazendo meu negócio aí, ó. Tava ficando desse jeito. Gente, olha como vai ficando lindo. Meu Deus, eu acho essas coisas assim feitas de sisal, de palha, de madeira. Gente, a coisa mais linda desse mundo. Eu acho muito bonito, sabe? Então eu gosto bastante. Uma coisa que eu achei super interessante também, sabe assim, é que a gente vai fazer esses pendentes aqui e pensa que pode ser que fique feio por conta da tela, né? Da tela aí galvanizada e tudo mais, mas não, gente, o sisal esconde muito bem a tela e aí fica parecendo que é feito com outro tipo de material, nem parece que é essa tela aí, entendeu? Ela não fica mostrando assim. E, gente, fica muito bonito mesmo, sabe? Então, se vocês quiserem fazer, minha gente, eu posso deixar o link aí pra vocês, tá bom? Das coisas que eu comprei, pra vocês poderem comprar na Shopee também, que eu comprei na Shopee, né? As lâmpadas, o bocal, os bocais, né? Os negocinhos apagadores pra abajur, pra pendente, essas coisas todas, né? Que eu comprei na Shopee. A única coisa que eu não comprei foi essa tela, né? Que eu reaproveitei um pedaço que tinha aqui. Mas com certeza na cidade de vocês tem, né? Dessa tela aí galvanizada pra pintinhos. E é isso, menina. Vai ficar muito charmosa a casa, assim, sabe? Com essas luminárias. Vai ficar muito bonitinho, olha só. Eu já tinha feito essa quantidade aqui, ó, desse tanto, né? Aí dei continuidade, minha gente. Aí sempre que o sisal vai acabando, eu pego e venho com mais um pedaço de sisal, amarro, né? E agora eu passo a pontinha dele assim, né? Entre os ferrinhos ali. E automaticamente, quando vai fazendo a trama aqui, ele vai se escondendo, né? No meio ali. E aí some, né, gente? Então não precisa dar 2, 3 nós, não. Eu dei assim nas primeiras que eu tava fazendo, porque eu, sei lá, eu falei, nossa, tem que ficar muito firme esse negócio aqui. Vou dar não sei quantos nós, 30 nós. Aí eu dava esse tantão de nó, tá vendo? Mas no segundo que eu já fiz, eu fui deixando a pontinha, né, assim, pro sisal ir cobrindo, né? Aí dava só um nó mesmo. E assim, eu preferi fazer, gente, do que comprar esse negócio aqui pronto, porque eu gosto, sabe, de fazer essas coisas assim. E aí eu amo olhar para as coisinhas que eu faço e falar assim, nossa, foi eu que fiz isso daqui, gente, que coisa linda. E o tempo passa tão rápido quando a gente tá fazendo essas coisas aqui, porque é como se fosse uma terapia, né? A gente vai fazendo esses negócios aqui, a gente se perde no tempo. Quando a gente pisca, menina, já tá de noite e aí a gente quer fazer mais e mais e mais e mais, não quer parar mais de fazer. Menina de Deus, é muito bom. Eu não sei qual foi a época da minha vida que eu decidi parar de fazer artesanato. Eu acho que foi passando o tempinho assim, né? E tudo mais. Aí eu fui esquecendo dessas coisas e nem pensava mais em fazer artesanato, fazer essas coisinhas assim e tudo mais. Pintar, né? Que é uma coisa tão gostosa de fazer, meu Deus do céu. É tão bom, né? E aí, enquanto eu tô fazendo esse negócio aqui, meninas, as crianças brincando aí de impostor e eu tendo que participar. Tá vendo o papelzinho no meu colo? Pois é, tô participando. Nesse momento eu era impostora, né? E elas não descobriram, gente. Elas ficaram acusando uma a outra porque eu sei fingir muito bem. E aí, menina, muito interessante esse joguinho aqui, mas é muito bom jogar com várias pessoas, né? Não só com 3 pessoas assim, porque fica muito óbvio, né? Quem é o impostor, assim, já de cara, né? Eu mesmo já, quando saiu uma delas, eu descobria já quem era a impostora. E aí, eu que elas não conseguia, porque eu sou uma pessoa muito experiente, assim, nesse negócio de imposturamento, né? Brincando, minha gente, nem conhecia esse jogo, velho, entendeu? Elas que veio apresentar pra mim, mas é muito bom. Aí, gente, aqui eu já tinha chegado em casa, entendeu? Já tava bem noite aqui e eu decidi terminar. Falei, vou terminar esse negócio, menina. E eu já tinha gastado mais ou menos um rolo e meio de trem aí, ó, tá vendo? De sisal. E aí, menina de Deus, tem que comprar bastante sisalzinho, né? Dependendo do tanto de pendente que você quiser fazer. Eu comprei só 5 e deu pra fazer esses 2 e sobrou um pouco ainda, né? Mas eu queria fazer 3, na verdade. E aí, depois eu desisti de fazer 3 pendentes. Resolvi fazer 2 pendentes e um abajur pra colocar no quarto. Só que depois acabou que o sisal não deu pra fazer o abajur. Então, eu vou ter que comprar mais. Gente, eu amo fazer essas coisas assim com sisal, sabe? Foi a mesma coisa que eu usei na decoração do casamento também, que eu usei sisal para poder colocar nas lembrancinhas. Usei sisal também para poder amarrar os trem do casamento, né? As flores e tudo mais, naquele negócio que eu fiz. Gente, ficou muito lindo. Um momento da minha vida também, que eu fiz artesanato, né? Que foi no preparativos do meu casamento, né, gente? Eu fiz as lembrancinhas, fiz velas aromáticas, né? Trabalhei com gesso, fiz os potinhos de gesso, tudo bonitinho. Depois eu coisei as velas, né, aromáticas, coloquei dentro, invernizei os potinhos, né, negociei. E aí depois eu coloquei as velas aromáticas dentro e enfeitei
com o nomezinho, meu nome, nome do Anderson, e coloquei o sisal. Gente, ficou a coisa mais fofa desse mundo. Assim, uma coisa muito delicada, rústica ao mesmo tempo. Então, dá pra fazer coisinhas simples, gente, mas que fica muito lindo, sabe assim? Com as coisas que a gente faz. É lindo demais. Os convites de casamento também, né, menina? Eu fiz aquele negócio lá, os lacres de cera. Amei fazer também aqueles lacres feitos de cera, né? Que eu fiz, na verdade, foi com giz de cera e também com pó dourado, vela. Gente, ficou super lindo. Ficou a coisa mais linda desse mundo, os convites, sabe? Eu super amei fazer também. Então, eu fiz bastante artesanato, né? Assim, nos preparativos do casamento. E foi uma coisa que eu amei demais da conta, né? E agora fazendo isso daqui, meninas de Deus, é maravilhoso. Então, dei continuidade aqui na trama que eu tava fazendo, né? Enrolando o sisal em toda a tela, assim, fazendo do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Que é pegar o sisal, amarrar, dar um nó, deixar a pontinha ali e ir descendo. Aí desce lá embaixo, faz 2 voltas no aramezinho de baixo, sobe, dá 2 voltas em cima, desce, dá 2 voltas embaixo. E assim sucessivamente, né, menina? Até finalizar toda a tela aqui, né? E terminar o nosso pendente maravilhoso. Gente, aqui já tava bem noite, sabe assim? E eu tava vendo que eu não ia conseguir terminar os dois, né? Mas pelo menos um eu iria terminar, eu iria finalizar. E olha só como fica bonito, fica super firme, tá vendo? Então é muito bom usar essa tela por conta disso. Porque não vai ter problema de você fazer a sua própria armação, né? Sem ter tanta experiência assim, de fazer a armação com arame, né? E aí o trem fica molenga, ele não vai dando certo. Então é bom já fazer com um negócio assim bem firme, né? Eu usei a tela, mas pode ser outro tipo de material assim que já seja pronto também, que pareça um pendente, né? Tem a armação também já pronta para poder vender na Shopee, se vocês quiserem comprar. Mas eu optei por fazer com essa tela aqui mesmo, que eu achei muito, muito bom, muito prático, né? E mais econômico também. E aí eu fui passando, né, assim, o sisal por tudo ali. Muito bom, gente, sabe assim? Depois eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa assim com um sisal mais grosso, né? Assim, não sei se fica bom, se fica legal também, né? Quero enfeitar alguns vasos também assim com sisal, que fica muito lindo. Nossa, gente, vou falar pra vocês, fica lindo demais, sabe? Vasos assim de planta com sisal, um sisal mais grosso ou alguma outra coisa assim, né? Que dê pra uma outra fibra que pareça palha, né? Fica muito bonito, né? É legal demais. Então, gente, ó, tá ficando assim. Olha como tá ficando linda. Meu Deus, eu tô amando. Tá ficando super linda. Aí, agora eu vou tomar um banho. Fazer uma pausa, né, gente, pra tomar banho. Porque eu cheguei da fazenda, né, gente? Comecei a fazer lá. E aí, vou finalizar essa daqui. E vou tomar um banho, né, minha gente? Porque, senão, daqui a pouco, né, já tá bem tarde, eu não tomei banho ainda. Tô gostando demais do resultado, vai ficar super linda, né? E quando instalar, vocês vão ver como é que vai ficar bonito também, né? Com as lâmpadas e tudo mais. Então, minha gente, já tomei meu banho, né? Aí agora eu vou tentar terminar aqui, né? Pra poder dormir e descansar. Eu vou, não sei se eu deixo esse daqui pra poder fazer amanhã, eu vou ver, gente. Se não ficar muito tarde, aí eu vou tentar fazer um pouco, né? Deixar pelo menos a base pronta. Pra mim só finalizar amanhã, né? Esse aqui. Mas esse daqui eu tô querendo já finalizar agora mesmo à noite. Terminar, deixar ele pronto, né? Pro outro eu finalizar amanhã. Comprei as lâmpadas, né? São essas lâmpadas aqui, ó. Que é de luz quente, né? Elas são assim, quer ver, ó? Tá vendo? Aí ela é tipo uma luz alaranjada, né? Bem legal. Aí eu comprei essa porque eu vou fazer também o abajur, né? Que é pra colocar naquele tronco aquele tronco lá, que eu mostrei pra vocês, que eu vou fazer também um abajur bem bonito. Aí eu comprei essas lâmpadas, comprei o sisal, que é esse daqui, ó. Esse negócio aqui, ó, que é o bocal, tá vendo? Com fio, o bocal já com fio aqui. E esse negócio que é pra poder ficar assim, ó, sabe? Aí eu planejo as coisas de poder fazer esse negócio da parte elétrica e o antes se vire, né? Pra poder colocar ali. Não sei como ele vai fazer, não sei, porque aqui, né, no balcão, tá tipo assim, rústico, né, gente? Assim, a parede, tá vendo ali, ó? Não tem nada lá que dá pra poder passar o fio, assim, pra esconder o fio e tudo mais. Não sei como o cidadão vai fazer, só sei dizer que ele vai ter que dar um jeito pra poder colocar esse trem lá, colocar o bocal e eu colocar os meus pendentes rústicos maravilhosos, né, gente? Comprei esse negocinho aqui também, né, que é pro abajur,
Já vem com a tomada e o apagadorzinho aqui, ó, tá vendo? Tem já um bocal, que vem tipo com um arroz, com um parafuso aqui, ó. Pra poder colocar na madeira. Só que eu não sei como é que eu vou fazer, não sei como é que eu vou colocar, né? Vamos ver direito. Aí tem esse daqui também, que é um apagador pra esses pendentes aqui, né? Aí vamos ver como é que o Anderson vai ajeitar, né, gente? Pra poder tá colocando lá na parede, né? Enfim, vou continuar aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. Bom, gente, finalizei uma. Olha que linda! Ai, meu Deus, eu não acredito. Olha que lindo que fica. Aí vai ficar assim ali, ó. Vai ficar bem assim, ó. Ó. Bem assim, ó. Bem bonitão, né? Deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como é que fica com a luz. Só que não é essa luz, né? Claro, é outra luz. Aquela luz quente. Vai ficar assim, ó. Testei aqui pra mostrar pra vocês com a luzinha assim portátil. Ficou lindo! Bonito, né? Maravilhoso. Ó, olha aqui como é que fica aqui, ó. Essa trama que eu fiz. Eu comecei fazendo diferente, aí depois eu mudei, né? Então agora, né, minha gente, vamos dormir, né? Porque já está noite, como vocês estão vendo, tudo escuro lá fora, né? Aí amanhã eu volto com o outro pendente, né? Que eu vou fazer também. É isso, então até amanhã. Bom, gente, deixei pra finalizar hoje, né? Aqui no dia seguinte, o outro pendente, né? Pra poder ficar no tamanho aqui, ó, certinho, um do outro, eu tive que cortar a tela aqui, ó, pra poder ficar tudo igualzinho, né? Aí essa parte aqui eu vou cortar, né, essas pontas aqui, vou tá cortando pra poder não ficar coisando, né? Então vamos lá, gente. Aí vou unir aqui, ó, fazendo um círculo, né? E vou dobrar essas pontas aqui, ó, pra poder firmar ele, né? Peguei essa maçã aqui pra mim comendo, né? Porque... Gente, eu tô com uma mania que eu percebi agora no vídeo de tá falando né toda hora. Meu Deus do céu, gente, agora que eu fui perceber que eu falo né a cada 3 segundos. Misericórdia, eu vou me policiar para que eu não fique falando né o tempo todo. Mas é a vida, né, gente? Essas coisinhas assim que a gente pega mania de estar falando o tempo todo. Pois é, a vida de cidadão brasileiro é trabalhador rural. Só agora que eu fui perceber isso. Mas aí, menina, o que que eu fiz, né? A mesma coisinha. Peguei a tela, fiz um círculozinho, uni as duas pontas ali e fui firmando assim com o alicate, né? Torcendo, pra não ficar assim, torcendo ele, pra não ficar nenhuma pontinha. Fui enrolando assim as pontinhas, pra não ficar nenhuma pontinha assim pra fora, pra não correr o risco de machucar a mão. Então, eu enrolei muito bem, tudo assim, unindo uma na outra e dobrando ali com o alicate pra não correr o risco de ficar furando a mão e tudo mais na hora que eu estiver passando o sisal. E aí, esse lado aqui que a gente enrola, depois a gente esconde ele com sisal, entendeu? Porque fica assim um pouquinho cheio de tipo uns nozinhos de arame, mas depois que passa o sisal, ele some, entendeu? É só esconder com sisal, gente, fica muito bonito, né? Fica legal demais. Então, é isso, minha gente. Aí eu fui agora coisando o alicate, assim, ó, acertando, porque essa parte da tela aqui, ela tava um pouquinho torta, entendeu? Tava mais tortinha do que a outra. Por quê? Porque essa tela, ela tava lá dentro da galinheira, né? Queridos. Então, eu peguei ela e reaproveitei. Aqui eu mostro mais claramente pra vocês como que eu faço. Eu amarrei lá em cima somente um nozinho. Nesse daqui eu já tinha pegado a prática, menina. E aí, enrolei só um nozinho lá, tá vendo? Eu fiz só um nó e deixei a pontinha lá em cima, tá vendo? Enrolada assim naquele arame de cima lá, para que quando eu for passando o sisal, ela vai se prendendo automaticamente e a trama fica muito presa, né, aqui. Então, não tem necessidade de fazer 30 nós, como eu tava fazendo no primeiro. E aí, pega, dá 2 voltas em cima, desce, 2 voltas embaixo, desce, entendeu? E vai enrolando assim em volta dessa tela todinha. Muito facinho de fazer, muito prático, muito bom, sabe assim, de estar trabalhando com isso daqui. E esse daqui foi muito mais rápido do que o primeiro, né, gente? Porque eu já tinha pegado a técnica, né, a prática. E eu não me esforcei tanto assim pra tentar ficar fechando ele assim de uma maneira que ficasse assim super fechadão mesmo.
as cordas de sisal uma mais próxima com a outra. Às vezes eu tava colocando até uma por cima da outra pra poder deixar bem fechado. Então não tem necessidade de estar fazendo assim essa trama desse jeito, tentando forçar ali pra poder deixar ele bem unidão com o outro assim. Não, tem que deixar ele vazadinho mesmo. Por quê? Porque ele vazado, a luz passa, né, entre as vagas ali. E fica super bonito, muito lindo mesmo quando ele faz ele assim mais vazadinho, entendeu? E aí vai ficando uma luz muito bonita quando passa assim, lindo demais. Aí então eu fui fazendo assim, gente, tá vendo? Eu pego, aí enrolo 2 vezes na parte de baixo, como vocês estão vendo. Eu passo o sisal 2 vezes assim, ó, que é pra ficar bem firme, né, e não correr o risco de ficar soltando. Então tem que firmar bem aqui, dar essas 2 voltas e esticar bem o sisal pra poder passar na parte de cima assim, ó, e voltar firmando bem o sisal. Pra ele não ficar frouxo e depois correr o risco de ficar assim todo, sei lá, desengonçado. Então tem que fazer bem firme mesmo, dar 2 voltas, aí desce, solta, sobe, dando essas 2 voltas assim, embaixo e em cima. Aí ele fica super firme e não fica frouxo, nem fica coisado. Tudo que você vai fazendo assim, que você faz com amor, com carinho, você pega a prática rapidinho. E logo você já percebe que você tá fazendo aquilo ali com uma facilidade tão grande, sabe assim? E é tão gostoso você mesmo fazer as coisas com as próprias mãos e depois você olhar para aquele negócio que você tá usando na sua casa, fica aquela coisa linda, sabe assim? Cheia de amor, de carinho. E quando você olha, você fala assim, nossa, foi eu que fiz isso daqui, meu Deus do céu. Senhor Jesus Cristo, que coisa linda! Como vocês sabem, gente, eu faço muitas coisas num dia só, né? Então, assim, eu sempre tenho mais tempo de estar fazendo as coisas na parte da tarde. Porque na parte da manhã eu tenho muita coisa pra me arrumar, né? Como vocês sabem, eu sou dona de casa, sou mãe. E aí eu tenho que fazer meio monte de coisa ao mesmo tempo, né? Tem que fazer almoço, tem que limpar o quintal, tem que limpar a casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque, menina, falar pra vocês, viu? Parece que é serviço que não acaba mais. Pronto, gente, finalmente finalizei. Esse daqui, ele ficou assim, mais vazado, tá vendo? Ficou mais vazado que o outro. Esse outro que eu fiz, ó, ele ficou bem mais assim, fechadinho, né? Bem mais fechado, tá vendo? Ai, mas eu gostei mais do resultado desse daqui. Mais vazado assim, né? A luz vai passar mais por ele. Aí eu gostei mais desse daqui, do resultado desse. Tá vendo? Tudo igualzinho, mesmo tamanho, né? E aí eu vou estar colocando lá no balcão, né? Naquela negócio assim do balcão. E aí o Anderson que vai instalar pra mim, vai colocar direitinho, né, gente? No dia que ele vier, vai ajeitar. E aí, menina, só sobrou isso daqui de sisal, tá vendo? Aí não vai ter como fazer o abajur que eu tava planejando. Não ia dar nem pra fazer as 3 luminárias como eu tava planejando fazer, né? Que tava planejando fazer 3 dessa daqui. E aí não vai dar pra terminar o abajur. Aí eu vou ter que comprar mais sisal pra poder fazer, né? Que eu quero fazer nesse tronco aqui, peraí. Fazer um abajur com esse tronco aqui, ó. Eu vou invernizar ele, deixar ele bem bonitinho também, né? Vamos passar um verniz e tudo. E aí eu quero fazer um abajur. Eu acho que vai ficar bem bonito. Tipo assim, ó. Só que não vai ser assim, né, gente? Vai ser mais... Vai ser tipo abajur mesmo, né, gente? Não vai ser assim igual essa luminária, né? Aí eu vou fazer depois. Vou providenciar mais sisal desse daqui pra poder estar fazendo. Mas por enquanto eu finalizei os 2 pendentes, né? Agora o que eu vou fazer, eu vou colocar o lugarzinho aqui de colocar o bocal, né? Já tô aqui no quarto pra poder finalizar as luminárias. Aí aqui dentro eu fiz assim, tá vendo? Pra poder colocar o bocal, né? Com o fio. Aí eu fiz desse jeito aqui. E o bocal vai passar bem aqui no meio, tá vendo? E aí ele vai ficar assim, né? Eu amarrei, tá vendo? O cordão de sisal aqui, ó. Amarrei aqui, amarrei 2 aqui, assim, ó. 2 aqui, 2 aqui. Aí em cada lado, né? Eu fiz essa amarração. Aí aqui ajusta, ó. Você ajusta aqui, né? Assim. Aí o bocal vai passar bem aqui no meio. Então, gente, terminei. Aí ficou assim, ó. Tá vendo? Aí quando o Anderson colocar lá, né? Vai ficar bem bonito, ó. Com esse negocinho, né? Não sei como é que ele vai fazer lá, a gente vai poder colocar lá naquela parte, né? Mas ficou legal, ó. Aqui dentro ficou assim, ó. Com fio de sisal, né? Aí é só ajustar aqui pra poder ficar certinho, né? Ele ficar assim, ó, reto, né? Aí na hora que for colocar, é só ajustar. Mas ficou muito lindo.
Muito lindo. Deixa eu pegar ali a luzinha que eu fiz o teste, né? Que é uma luz pra poder mostrar pra vocês como é que fica aqui dentro. Acho que eu deveria ter colocado a cordinha de sisal mais em cima, né? Pra a lâmpada pegar no negócio aqui todo, né? Mas eu vou ver direito. Qualquer coisa eu tiro e coloco mais pra cima, né? Como tá só amarrado aqui dentro, ó. Aí deixa eu pegar a luz ali pra... Fica assim. Acho que tem que chegar o negocinho um pouco mais pra cima, né? Fica assim, ó. E aí, quando instalar, né? Quando o Anderson vir pra poder colocar, eu mostro pra vocês como que vai ficar lá ali no balcão, tá? E aí, o que vocês acharam? Eu amei, gostei muito, né? Achei lindo demais, rústico, né? E bonito ao mesmo tempo. E ainda mais, né, gente, que foi eu que fiz. E é isso, vou encerrar o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.